trabalho realizado na disciplina de pesquisa em arquitetura, urbanismo e paisagismo da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul, do curso de Arquitetura e Urbanismo. O professor é Olavo Avalone Neto, a acadêmica Vanessa Virginia, e eu vou apresentar o método Scamper. O método Scamper é um acrônimo de 7 palavras, que significam o S de substituir, o C de combinar, o A de adaptar, o M de modificar, o P de propor novo uso, o E de eliminar, o R de reutilizar. Em alguns outros livros, você encontra o A como ampliar ou diminuir. O método ele se encontra no livro Como se cria 40 métodos para design de produtos, da editora Bush. Ele é o número 37 nesse livro e ele foi criado por Bob Weller em 1991, com base nos trabalhos do Alex Osborne. O método ele é nada menos do que uma ferramenta criativa que a gente utiliza como uma lista de verificação para melhor retrabalhar ou para propor uma nova solução para o seu problema por meio de perguntas através dessas 9 palavras. Com isso, você começa a se questionar. E aí, você pergunta para esse produto, para esse serviço, o que eu posso modificar, o que eu posso combinar, como eu reorganizo esse serviço, o que eu posso eliminar desse produto, desse serviço que eu estou entregando, o que eu posso substituir, como é que eu proponho um novo uso. E o objetivo desse método ele é nada menos do que criar novas soluções por meio dessas perguntas já anteriormente ditas, visando também a eliminação de um bloqueio mental, porque ao se questionar você acaba com o famoso branco que as pessoas têm na hora de propor a sua criatividade. E a aplicação do método Scamper, ele é através dessas perguntas, e aí a gente anota essas ideias, pode ser em um painel, pode ser em um papel pardo exposto nessa sala, e você vai se questionando e anotando todas as suas informações sem polir essas ideias. Mas também você não precisa usar todas essas palavras que tem no método Scamper. Você pode apenas utilizar o que eu preciso modificar, o que eu preciso eliminar e como é que eu reutilizo esse material. Ou o que eu substituo, ou combino, ou o que eu elimino. Tu vai fazendo a junção dessas palavras sem necessariamente usar todas. E também em relação ao produto que tu precisa alterar e está estagnado no processo criativo. E também você pode usar mapas mentais com o uso dessas palavras para que as suas ideias venham e ao final de todas elas você encontra a sua solução. Agora, exemplificando cada palavra, o S de substituir seria a substituição, no exemplo da arquitetura, o arco pleno pelo arco ogival. Ou no meio de comunicação seria as cartas para as mensagens digitais. E voltando para a arquitetura, seria a modificação dos layouts internos, tirando paredes fixas para paredes móveis. E no caso da letra C, de combinar, a gente teria um canivete, que ele hoje em dia possui várias funções, como saca-rolhas e cortador de unha. Ou a gente une elementos como uma bicicleta e um guarda-chuva, ou a gente tem um móvel, que é uma cadeira com uma mesa, e ele se transforma numa estante com nichos. O A de adaptar seria um móvel que você pode transformar uma estante numa mesa, ou um sofá numa mesa com banco numa área externa, que aí você não... Por isso que o A também seria diminuir, porque você tem um único objeto em um ambiente que ele diminui a utilização desse espaço, mas também consegue suprir toda a sua necessidade. O M de modificar seria... No caso do exemplo, seria a modificação do estilo de decoração de um quarto da arquitetura em si, que aí você transforma um quarto de casal moderno para um quarto de casal rústico, ou vice-versa. Tu vai alterando elementos, como se modificasse esses elementos. E em relação a propor novo uso, eu teria uma xícara que
ela tem como função me servir, mas que eu transformaria ela em um vaso de planta ou em um vaso de decoração, dando a ela um novo uso diferente do que ela foi criada. E o E de eliminar, no exemplo, eu teria um banco com 4 pés, que aí eu tiro um dos pés, acrescento outro tipo de banco, ou eu tenho uma cama de casal simples, que aí eu tiro a cabeceira e os pés e transformo ela numa cama box. E querendo ou não, no eliminar você acaba modificando o produto, porque você está eliminando algo para acrescentar outra coisa junto. E o R de reutilizar, no exemplo, eu teria uma placa de USB que a gente usa na construção civil, só que nesse caso eu transformaria ela em um mobiliário, como uma mesa e uma cadeira, ou eu transformaria ela como um elemento de decoração em uma cozinha, unindo o ambiente de cozinha com sala de jantar. As áreas de aplicação do método Scamper, por muitas pesquisas, você vê que ele é muito voltado para o design. Porque no design a gente tem uma área muito criativa e necessita de metodologias, métodos e mapas, elementos que tirem esse bloqueio mental e que também te favoreça a criação de novas propostas, novas soluções. Aí tu pode fazer mapas mentais, puxar palavras semelhantes, criar mapas, se questionar e junto com essa equipe, sendo que tudo isso se envolve no processo de brainstorm, que é quando você reúne a tua equipe e começa a propor novas coisas, e é simplesmente aonde se começa é um método criativo, é um método onde todo mundo vai se explicando e vai criando novas propostas. E também a gente pode aplicar o método em ambientes corporativos, que necessitam também de, querendo ou não, todos os ambientes é propício de você aplicar o método quando você precisa buscar uma nova solução para o seu problema e não encontra ela de uma maneira fácil e viável. E na arquitetura é muito fácil tu aplicar o método, porque você pode propor um novo uso para uma edificação, tu pode eliminar uma via, tu pode modificar uma edificação, tu pode substituir um layout por outro, e por fim